Psicóloga Raquel Souza, Olá. minha amiga, parceira aí e Olá. companheira aí desse assunto tão delicado, né, e tão importante. Então, hoje, né, a gente tem dois públicos, né, Tem. os seguidores aí da Raquel, meus seguidores, e hoje a gente tem nesse assunto bem delicado, mas muito importante, e a gente precisa muito falar sobre isso, né, Raquel? Vou começar me Exatamente. apresentando para o seu Uhum. público e depois você para os seus seguidores e depois você se apresenta, tá bom? Tá Então, eu bom. sou Nena Belchior, sou teóloga, amiga da Raquel, e por alguns momentos líder da Raquel em alguns eventos da igreja, mas o que predomina é a nossa aliança e a nossa amizade, né? Verdade. E agora, ó, quero te mandar, antes de você se apresentar, vou mandar um beijo para a Wanda, minha prima, que está entrando aí. Eu Seja vi. bem-vinda, viu, Wandinha? Bem-vinda. Então, Raquel se apresenta para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Eu sou nova de ao vivo, né? Nunca tive a oportunidade de participar, mas fiquei muito feliz com o convite. Bom, para quem não me conhece, né, aí os seguidores da Nena, tô vendo bastante gente aí conhecida entrando. Obrigada, gente, por esse apoio, porque aquilo que a gente vai conversar, né, nesses dias é muito importante, apesar de estarmos no setembro aí amarelo, a gente falou muito sobre esse assunto durante esse último ano e esse ano que tem entrado, isso tem feito muito parte das nossas vidas. Bom, É, meu nome, né, Nena? Bom, meu é. nome é. E muito, muito parte mesmo. Meu nome é Raquel, né? Prazer a todos aí, os nossos. As pessoas que estão nos assistindo, ia falar ouvintes, acho que por conta do hábito da Na rádio, né? rádio. Eu sou formada, né, em psicologia, especialista em avaliação psicológica. Hoje não atendo, não faço avaliações psicológicas, porém trabalho como psicóloga, tenho atendimento de adolescentes, jovens, adultos, casais no consultório. Então, hoje, né, nesse período, eu tenho feito isso, não tenho. Eu me especifiquei, me especializei aí nas avaliações, porque também acho um meio muito interessante de se trabalhar, né, com os indivíduos aí, mas hoje, infelizmente, não trabalho nessa área, somente com o atendimento mesmo. Prazer. Então vamos lá começar o nosso bate-papo aí. E para vocês entenderem um pouquinho aí como que a gente, né, como que foi uma teóloga, uma psicóloga entrar num assunto desse, o que aconteceu, né, para tudo isso surgir. Então, como a gente falou, né, eu sou líder da Raquel em algumas frentes da igreja, e a Raquel, né, tenho quase 20 anos aí, né, acho que um pouquinho menos, Quase, acho estamos que chegando. 18 anos de amizade, de parceria aí, Sim, e então acompanhei todo o processo, né, da Raquel de faculdade e tudo mais. sim. E a gente teve, né, como que a gente começou a estudar sobre isso? Teve um caso específico, né, a Raquel perdeu uma paciente dela, né, adolescente, e essa paciente era uma paciente de pouquíssimo tempo que estava com a Raquel, não tinha nem um mês, né, Raquel? Não, Que essa paciente estava com você, então ela ainda estava sim. no período de avaliação, se você quiser falar isso depois um pouquinho. E aí um Uhum. dia ela me liga desesperada e falando, Nena, minha paciente se suicidou, né, muito jovem, e eu não sei o que eu faço. E eu tentei ali acolher como amiga e tentei acolher como líder, só que é uma situação, né, de repente a gente até como líder da igreja, a gente saberia o que fazer, vamos dizer assim, né? E eu falei para ela, mas Raquel, tem questões do CRP, tem algumas questões que eu não sei se tem protocolo ou não. E aí a gente, naquele momento de desespero, ligamos para um amicíssimo nosso, que vocês já viram ele fazendo muitas lives comigo, o Leandro Teixeira, que é pastor. E ele falou, também nunca passei por uma situação dessa, mas conheço uma pessoa, uma psicóloga que é especialista no assunto, é uma suicidóloga, que
para falar a verdade, até o momento eu nem sabia que existia um suicidologista, né? Alguém especializado no caso. E aí a Raquel entrou em contato com essa psicóloga, ela deu tantas orientações e ela fez tantas perguntas para a Raquel, e aí a Raquel foi me compartilhando até para a gente ver como que a gente ia proceder. Foram tantas perguntas, foram tantas coisas significativas, né, até para a Raquel definir coisas simples no momento, se iria até o velório, se podia ir, se não podia ir. E quando tudo aquilo se amenizou, isso começou a ficar muito latente nos nossos corações, de que nós não estávamos preparadas, né? Nem como ela como psicóloga, nem eu como teóloga. Surgiram algumas dúvidas teológicas, né, sobre a questão. E aí eu falei, bom, se não estamos preparadas, Raquel, vamos... Ela conhece meu lema, né? Vamos estudar. Exatamente. E aí a gente aproveitou essa própria psicóloga que deu todo esse auxílio para Raquel. Eu também tive um bate-papo com ela. E a gente desenvolve um trabalho na igreja com mulheres. E ela falou que essas mulheres também poderiam estar num grupo, né, de risco, né? De risco, né? Uhum. E aí isso me assustou mais ainda pelo caso das mulheres, enfim. E aí... a gente falou, a gente precisa de um curso seu, por favor, nos capacita que a gente precisa de um curso seu. E aí eu e a Raquel fomos fazer um curso, né, sobre esse respeito. Quero dar um beijo aqui para a Andréia. A Andréia tá com um olho no peixe e outro no gato, que ela é esposa do Leandro. Eu sei que o Leandro tá com uma live também. Então ela tá com o olho do peixe e outro no gato. É certeza que ela tá com 2 celulares lá, só para prestigiar os dois. Né? Tá certíssima. Para fazer a fita com o marido, lógico. Claro. Um beijo, Andréia. E aí nós né, fomos estudar mesmo sobre isso. E é lógico, como nós somos cristãs, fomos buscar uma direção de Deus para isso. Para o nosso espanto, gente, vamos combinar, né? Isso não é um tema que ninguém quer estudar, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer se dedicar a isso, porque é muito dolorido, né? E aí nós começamos a buscar a Deus em relação a isso e começamos a conversar com algumas pessoas dentro da igreja e, para o nosso espanto, nós vimos pessoas totalmente despreparadas e falando, eu não tenho, se fosse comigo, eu não saberia como agir, eu estou com um problema parecido, eu não sei como fazer. E aí nós sentimos a necessidade de ajudar as pessoas, estudar para tentar ajudar as pessoas. E aí a gente vai trazer aqui para vocês hoje um pouquinho desse estudo que a gente fez. E quando a gente veio com essa proposta dessa live, né, eu falei, Raquel, Setembro Amarelo, a gente não pode deixar passar isso. E aí quando a gente veio com essa proposta da live, a gente entendeu que 1 hora seria muito pouco para a gente falar, então no final a gente tem uma proposta para vocês, para a gente se aprofundar mais no assunto. Mas hoje a gente quer trazer os tópicos, a gente quer nortear vocês, né, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a Raquel aí vai falar um pouquinho, né, da questão psicológica. Então, com certeza vocês já viram muitas informações sobre o Setembro Amarelo, então acho que todo mundo já é ciente e já sabe que não é frescura, né, já sabe que isso é um problema sério, pode acontecer com qualquer família, em qualquer lugar, então isso a gente já sabe. Então, o que a gente quer pautar hoje, né, e aí, até falando, né, perguntando para a Raquel como psicóloga, existem questões, né, que possam ser físicas ou que possam ser psicológicas nesse ponto. Então, eu queria que a Raquel trouxesse algumas questões físicas e psicológicas que podem causar uma ideação, né, Raquel? Agora tô querendo entrar na área dela, não dá certo. Tipo, uma ideia, um pensamento de suicídio que poderá ou não a ter uma atitude suicida, tá? A gente vai entender um pouquinho isso. Então, por favor, Raquel, um abraço para o Leandro, ele deve ter acabado lá e vindo para cá, olha. Isso que é fidelidade. Né? É um prestígio, casal amado, amado. Uma honra. Uma honra. Vamos lá, Raquel, fique à vontade, fale um pouquinho dos pontos. Tá. Hoje, né, como a gente só está iniciando, a nossa função hoje é só deixar o público, né, muito interessado,
né, instigar o público a nos seguir aí e conhecer e se aprofundar um pouco mais. Então, hoje a gente vai falar muito superficialmente de alguns pontos, né, que podem ser alguns fatores característicos. Eu listei alguns. Quando a gente fala de suicídio, é uma questão muito complexa, porque ela envolve vários fatores, que tem aí a ordem genética, psicológica, sociológica e biológica. Então, é muito complexo a gente falar de uma forma, ele se suicidou por conta disso, ele se suicidou por conta daquilo. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses pontos, vamos falar um pouquinho desses fatores, né, de risco para o suicídio, embora elas não hajam causas únicas, né, para que expliquem o suicídio, é válido a gente mencionar que aquelas que são mais recorrentes, que a gente acaba escutando mais falar. Então, eu listei algumas, eu peguei algumas que são mais próximas, né, à nossa realidade, ou que a gente acaba escutando muito. E aí, vamos lá. O estresse social é uma das grandes, né? Eu vou tentar falar rapidinho, porque a gente tem um tempo menor hoje, mas eu vou só citar algumas. O estresse é uma das causas, perda de emprego, e a gente vai falar, mas por que ele perde emprego e aí isso leva ele ao suicídio? Sim, se aquilo for a razão da existência dele, se ele empregar muito valor naquilo, pode ser sim um motivo para um suicídio. Dificuldades financeiras, a gente tem vivido um momento muito crucial, né, que a gente está em meio à pandemia, então a gente tem visto muitos casos de suicídios acontecendo com pais de família, mantenedores que muitas vezes foram demitidos e hoje se veem perdidos, não sabendo o que fazer com a família, e muitas vezes levado ao suicídio. Problemas de relacionamento, traumas como os abusos sexuais, que é um dos que a gente mais vê presentes nas questões do suicídio, depressão, esquizofrenia, abuso de álcool. E quando a gente fala desse abuso de álcool, a gente fala como uma fuga, né? Pode ser que alguns que eu cite aqui falem, nossa, Raquel, mas é real isso? Pode acontecer. Muitas vezes, para fugir dessa realidade, eu acabo encontrando alguma forma de fugir disso. Então, quando a gente vê esse abuso do álcool excessivo, é uma fuga dessa realidade que o indivíduo encontra. Baixa autoestima, que é uma das que a gente mais escuta falar. Dificuldade de enfrentar os problemas, que está muito relacionado com tudo que eu já citei lá em cima, às vezes as perdas, não sei como enfrentar a minha família, não sei como enfrentar as situações, então acabo buscando o suicídio como uma saída. Doenças, dores crônicas e acontecimentos destrutivos, e aí a gente vê guerras, conflitos, enfim. Então, esses são alguns, né, dos pontos que a gente vai falar, até eu não sei se no decorrer, né, quando a gente começar a falar, se a gente vai falar sobre algum em específico, mas acho que seria interessante a gente conseguir abordar de forma ampla, né, um pouquinho de cada um para a gente poder falar. E esses são os fatores que podem aparecer, às vezes isoladamente, e às vezes muitos deles. E aí que a gente vê os grandes problemas acontecendo. E aí, eu trouxe também, Nena, eu acho que é até interessante a gente só dar uma pincelada, eu trouxe alguns fatores físicos que acabam engatilhando, né, quando a gente começa a perceber. Eu acho que, assim, hoje é muito importante que a gente olhe para o outro, que a gente enxergue o outro, e isso muito pouco tem acontecido. Então, eu queria deixar algumas das características que a gente vê muito presente nesse indivíduo que tem esses sintomas suicidas, né? E aí eu falo um pouquinho dessa falta de interesse pelo seu próprio bem-estar, né? O comportamento suicida, ele tende a estar relacionado ao seu autocuidado, e ele deixa, né? Ele acaba deixando, ele perde esse vínculo, né? Gradualmente com ele mesmo. Então ele não consegue mais ver esse cuidado consigo. E aos poucos, a sua vida acaba deixando de ser interessante, acaba deixando de ser importante. Então, a gente vai vendo essa perda desse autocuidado. E isso em atividades do dia a dia, de coisas corriqueiras. E a gente vê até essa questão de higiene mesmo, coisas simples. E ele vai perdendo todo esse interesse. Queda de produtividade nos estudos e no trabalho, não tem vontade mais de realizar as atividades que ele normalmente realizaria, não tem mais aquele ânimo, aquele vigor, não se sente mais feliz para fazer aquilo que naturalmente ele fazia.
Uma das questões que eu mais falo dentro do consultório, e é uma das questões que mais a gente pode trazer de presente nos comportamentos, é a mudança nos padrões alimentares e no sono. Isso a gente vê muito nos depressivos e nos ansiosos. E esse é um fator culminante, é um fator de alto risco, porque se eu não me alimento bem e se eu não descanso, se eu não consigo ter uma noite de sono agradável, para que meu corpo esteja em descanso, esteja em repouso, isso pode me levar sim a um comportamento suicida. A gente fala, por isso que eu falo de tanta da importância do psiquiatra trabalhar junto com o psicólogo, porque ele vai entrar com essa questão medicamentosa para ajudar que o indivíduo consiga dormir. E muitas vezes há muita privação desse sono. Aí a mente fica, né, com os pensamentos, eu fico pensando o que eu vou fazer com a minha vida, que solução que eu vou tomar, como que eu vou resolver os problemas, e aí isso vai sendo perdido o sono, vai sendo perdido o descanso e vai sendo perdido o interesse pela vida. Então são questões... Só vou te interromper um pouquinho, porque você falou algo extremamente importante. A gente tem uma ideia preconceituosa do psiquiatra, né? Sim, as pessoas sim, acham que assim, sim. eu tenho que ir no psiquiatra quando acabou todas as minhas soluções. Quando o psicólogo não deu mais jeito, quando eu já tomei, né? Quando eu cheguei na última circunstância, eu procuro o psiquiatra. E, na verdade, alguns, né? Você me corrige aí, senão não foi exatamente assim, ainda mais que a gente tem psicólogo aí na área. Sim, né? sim. Mas, na verdade, é uma parceria do psicólogo com o psiquiatra, né? Porque, assim, Exatamente. então, os remédios, eles vão fazer o quê? Eles vão normalizar o meu físico para que a minha alma seja cuidada, né? Então, como você disse, se eu Exatamente. não durmo bem, às vezes eu estou num nível que eu preciso tomar uma medicação para poder dormir melhor, para poder desconectar ali meu cérebro naquele momento de descanso, que às vezes ele continua trabalhando e aquilo vai me gerar um desconforto muito grande, né, de qualidade de sono. Então, acho que o primeiro passo é a gente quebrar esse preconceito, é uma ideia preconceituosa, né, de que psiquiatra aí como se dizia, né, médico de louco, né, que Ainda para eu se tomar diz. remédio é porque hoje, nossa, fulano, a base de remédio, vou ficar igual fulano, né, e a gente entender que é uma parceria da psiquiatria com a psicologia, né, e Exatamente. eu vendo, assim, né, esses meus amigos aí, psicólogos aí, que muitas vezes relata que, às vezes, sem o atendimento psiquiátrico, às vezes não consegue dar continuidade do seu trabalho psicológico, porque Exatamente. fisicamente a pessoa não tem condições de um trabalho psicológico, né? Então acho que a gente... Hoje, nosso papel é quebrar alguns preconceitos e acho que a gente começa por aí. Então, é saudável, sim, procurar um psiquiatra, principalmente quando acho que envolve as questões, principalmente de qualidade de sono, né, Raquel? Sim, sim, porque se a gente for pensar nas fases do sono, quando a gente entra nesse momento de descanso realmente do corpo, é o momento que as energias vão sendo repostas, né? Tudo vai sendo reposto dentro do corpo. Então, é super importante. Tem pacientes que eu escuto falar, durmo muito picado. Quando dá, sei lá, 2, 3 horas da manhã eu acabo acordando. Justamente no momento que o corpo vai entrar em descanso. Ele tá lá, ele deita, aparentemente dorme, mas não tem aquele descanso do corpo. E recorrentemente a gente escuta eles falarem: eu acordo tão cansado, parece que eu não dormi, parece que eu passei a noite inteira em claro, não sei o que aconteceu. Então, é necessário. Quero ressaltar aqui o que a Nena falou sobre os psiquiatras. Amo meus amigos psiquiatras, porque sem eles a gente não conseguiria desenvolver um trabalho. Infelizmente, tem muitos pacientes que falam: nossa, mas com esse remédio eu fiquei mais lenta, o meu cérebro não consegue fazer as funções que eu faria normalmente. Mas é exatamente essa função do remédio. O remédio ele vai desacelerar a sua função neurológica para que assim você consiga descansar e assim consiga se adaptar, consiga abraçar esse tratamento. Então, é isso mesmo que tem que acontecer. Mas assim, o que as pessoas têm muito medo é que fique para sempre tomando remédio. E o que elas não entendem é que se elas seguirem certinho o tratamento, como foi explicado, se fizer o uso do remédio, fazer o tratamento com o psicólogo, vai chegar um período de estabilização que a gente vai conseguir tirar esse remédio aos poucos.
Claro, nós temos casos, né, de depressão crônica, nós temos casos mais graves que, infelizmente, a gente não consegue tirar totalmente. A gente, ó, já estou me colocando como psiquiatra, que o psiquiatra não consegue retirar totalmente o remédio. Mas, assim, doses menores, mas que só te deixem instável, para que você consiga realizar as atividades do dia a dia. Então, é super importante que esse tratamento, assim como qualquer outro, seja levado muito a sério, porque é sim possível ter alta, certo? E a gente Bom, tem que pensar, eu acho que para quebrar essa ideia, ó, tem aqui quase que explicou tudo. Para quebrar essa ideia preconceituosa, é a mesma coisa, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho uma enxaqueca, ela pode ter um fundo emocional, mas antes eu vou precisar tomar remédio para essa enxaqueca. Eu vou precisar entender qual é o contexto dela, né? Então, acho que como qualquer outra vamos colocar assim, né, doença, deficiência aí, a gente vai precisar procurar. Só que a gente sempre tem uma restrição aí sobre os psiquiatras, né, tem medo, né, como você muito bem colocou. Então a gente já entendeu que tem umas questões físicas, que ela sim, pode me dar essa alteração de humor, de pensamento, sim, pode a qualidade do meu sono, se não estiver, né, ok, ela pode trazer uma alteração de humor e eu posso ter os meus pensamentos também aí já para uma forma, vamos colocar assim, mais negativa, vendo mais o lado ruim aí da toda a situação. E então acho que fisicamente pode, a gente pode acho que ficou claro as questões físicas, né? E as sim. questões emocionais, como elas ficam, Raquel? Então, na verdade, dentro dessas físicas, tem algumas emocionais. Eu trouxe, na verdade, alguns tipos de pensamento e como eles são estruturados aí, ao decorrer dessa questão do pensamento suicida. A gente vai se aprofundar, mas hoje eu trouxe um pouquinho, Nena, dessa questão do pensamento de morte, como ele é formulado. Então, pode ser considerado, sim, como uma característica aí emocional. Muitas vezes, a gente vê esse pensamento... Como que é essa primeira etapa do pensamento de morte? Nada mais é do que os pensamentos negativos, né? Que podem estar em conjunto com a morte e o morrer. Né? Então, o indivíduo ele pode ter vários pensamentos. Nossa, e se eu terminasse com tudo isso? Né? Porque muitas vezes é expresso de forma explícita pelo indivíduo e muitas vezes não. Ele só fica com aqueles pensamentos latentes. E aí, até por isso que a gente falou dessa questão do sono. Por isso que é importante ele desligar, para que esses pensamentos não entrem nesse processo e aí a gente veja essas etapas se concretizando. Então, quando a gente fala desses pensamentos, muitas vezes a gente já ouviu algumas falas como essa, tipo, não vejo motivo mais para estar aqui, né? Não vejo mais motivo para estar vivo. Ai, eu queria morrer, né? Às vezes é tão cansativo, falar, ai, eu tô tão cansado disso tudo, não queria mais. Eu lembro Fala. uma coisa que me chocou É. no curso que nós fizemos, que a pessoa falou assim para mim, né? Com essa pessoa com essas pessoas, as mulheres que você trabalha, algumas já expressaram algum sentimento e algum desejo Sim. de morte? Eu falei, não, Não, nenhuma. Em 5 anos, eu lembro. nenhuma. E aí ela falou assim: agora então eu vou te falar algumas frases e você vai me dizer se algumas delas já falou para você. Bom, estou cansada a ponto de querer sumir. Outra frase. A minha vontade era de dormir E não e, acordar mais. e ficar dias dormindo e não acordar Não acordar mais. mais. Eu queria sumir e ninguém saber de mim. Eu falei, Exatamente. essas frases são rotineiras. Ela falou, então, todas essas são ideações suicidas. E aí eu lembro que eu fiquei chocada com isso, né? Porque, na verdade, a nossa mente, ela tá tão cansada, né? E ela tá querendo tanto, tipo, a fuga daquilo, né? Porque, na verdade, o suicida, ele não quer morrer, ninguém quer morrer, ninguém quer estar preparado para morrer, né? Eu fiz até uma live com o Leandro falando sobre o luto, sobre a morte. Ninguém está preparado para a morte. Nós não fomos preparados para morrer, não somos preparados para morrer.
Então, a gente tenta mascarar isso, né? A gente tenta mudar isso, falando, estou cansada, queria dormir 3 dias e esquecer tudo isso. Queria dormir e quando acordar esse problema já estar resolvido, né? Às vezes Exatamente. porque a pessoa sabe que é ela que tem que resolver, né? Ela que vai ter que dar uma solução para aquilo. Então, isso parece ser muito mais próximo de nós, né? E eu lembro que Gente, ela falando, eu até falei, nossa, às vezes acho que até eu já falei coisas desse tipo, né? sim, Tipo, então eu já tive ideações, né? sim. E na minha cabeça, assim, alguns, né? Eu tenho um fato específico que não vai dar tempo de contar agora, infelizmente, mas a gente vai contar que eu tive uma ideação estruturada que aprendi com a minha amiga, estruturada suicida, né? Pensando, ó, cansei, não quero mais, cansei de tudo isso. Mas no cotidiano, no dia a dia, na vida em si, você fala, não quero, né? Eu só queria desligar, eu só queria dormir por uma semana, eu só queria ir embora desse lugar e não voltar mais, né? E às vezes esse lugar é sua casa, é sua família, né? Então é bem complexo, né? Mas pode continuar, Exatamente. Raquel. Então, não, e aí você já entrou até nos pontos. Então a gente vê esse primeiro, né, sinal, e é um pensamento de morte. E isso pode servir para a gente como um alerta mesmo, né? Opa, né? Tenho que prestar atenção no que o fulano está falando. Pode ser que ele esteja passando por algum momento. E aí depois a gente fala do que a Nena acabou de citar, que é essa ideação suicida realmente. E aí a gente tem a não estruturada e a estruturada. E o que, que são, né? Quais são as diferenças entre elas? A não estruturada é quando ele ameaça se ferir ou se matar. Eu vou me matar. Quantas vezes, assim, eu sei que para vocês não é muito corriqueiro, mas eu vejo muito isso, é muito recorrente para mim por conta do consultório. Eu vou me matar, eu vou me ferir, eu vou acabar com tudo isso. E às vezes levado por impulsos, dentro da situação e sendo levado por impulsos. Então a gente fala daí que é uma ideação não estruturada. Ele só fala, mas ele não sabe como fazer, o que vai fazer. E aí a gente parte para essa estruturada, que é um pouco mais perigosa, que é o que a gente é mais recorrente. Pouco se vê essa não estruturada, porque quando o indivíduo ele já chega com as ideações, ele já chega num ponto, ele já está planejando o que ele quer fazer. Então, quando a gente fala dessa estruturada, é isso, né? Ele já tem tudo na cabeça dele. Ele tenta procurar formas de se matar, como buscar acesso a pílulas, arma, corda, enfim. Ele já pensa nos meios que ele tem ao redor dele, ele já planeja para entrar nesse plano suicida. E aí ele está totalmente disposto já a cometer o ato suicida. Então já tem toda uma estrutura pronta, né, e planejada para isso. Uma das coisas que eu descobri, e isso dentro dos cursos que a gente fez, e me surpreendeu muito, e até dentro da faculdade a gente tem muita dificuldade disso, é o falar. Sempre se achava, pelo menos eu como profissional, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que para mim era um tabu falar, tá, mas você está pensando em se matar, o que você está pensando em fazer? Eu nunca perguntava isso, porque eu pensava que se eu perguntasse isso dentro do consultório, eu ia colocar o indivíduo em risco. E pelo contrário, quando a gente Instigar, né? eu ia instigar o comportamento, eu ia colocar fazendo com que ele tivesse as ideias de realmente fazer aquilo. E dentro do curso que a gente acabou fazendo e se aprimorando nisso, a gente acabou aprendendo que a gente tem que perguntar. Quanto mais você pergunta para o indivíduo o que você quer fazer, mas como? É lógico, gente, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, tem que ter um amparo, porque se você não sabe como amparar o indivíduo, nem mexe. Fala para que ele procure alguém que possa dar as orientações necessárias. Profissional, né? De preferência, né? De preferência. E aí a gente tem que ir desgastando, porque a partir do momento que ele vai falando, aquela ideia suicida vai se desmontando. Então, para mim, também foi um tabu dentro do consultório, porque não se falava nem na faculdade de suicídio, né? E não se fala mesmo. Né? A parte bonita da psicologia é salvar a vida e não ver ela morrer. E a gente acaba vendo isso acontecer dentro do nosso trabalho. Então eu comecei a desgastar essa questão. Mas como? Mas como que você pensou? Me explica, me fala. E aí aquela ideia ia sendo desestruturada da mente do indivíduo.
E aí a gente vai para a última questão, que aí é a tentativa de suicídio em si. Depois que ele cria tudo, depois que ele planeja tudo, ele vai, então, para a tentativa do suicídio, o suicídio bem sucedido, infelizmente, né? E a gente tenta sempre amparar antes que tudo isso aconteça, e ele é caracterizado aí como uma forma do indivíduo se livrar da angústia, assim como a Nena falou. Ninguém quer morrer, eles não querem morrer. A dor é tão sufocante, é tão angustiante, e às vezes a dor é física. Né? Essa dor é física. Ele quer se livrar disso, ele quer se livrar dos pensamentos que atormentam, que falam para ele, vai, faz isso mesmo, faz desse jeito. Ele quer se livrar daquilo. Ele não quer morrer, ele quer conseguir sair daquilo, ele quer viver. Só que muitas vezes ele não consegue. Então ele acha que se ele tentar o suicídio, ele sai daquele risco e ele vai para um outro lugar onde ele se livra de toda aquela dor e sofrimento. Então aí a gente vê concretizado o ato suicida. Muitas vezes com sucesso, muitas vezes sem sucesso, que é o que a gente trabalha a todo momento, e essa live é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo isso, para tirar o indivíduo desse risco. Eu quis trazer um pouquinho das estruturas, de como pensa, de como ele estrutura dentro dele, até para que, se você tiver alguém próximo, que se você viu alguma dessas questões que a gente trouxe, ou algum desses comportamentos, indicar para que ele procure um profissional, para que ele procure ajuda. Se você não tem, né, esse manejo, muitas vezes a gente não tem. E não é nenhum pecado você não ter manejo, né? Eu, como profissional, não tinha, né? E fui buscar esse entendimento. Então, se você não tem, mas tem pessoas ao seu redor que você vê que está nesse risco, orienta, procura um profissional, vai conversar com um psiquiatra, vai conversar com um psicólogo, você pode sair disso. Então, é nesse sentido que a gente quer falar no decorrer aí dessas segundas-feiras. Certo, Nena? Acho que eu falei até demais. Fiquei até com a boca seca. Então, toma uma aguinha aí. Então, mas é isso. Então, primeiro as pessoas dão sinais, né? Dão sinais de insatisfação. Então, se não verbalmente, que é mais difícil, mas elas vão sinalizando, como a gente, né? Como a Raquel muito bem explanou. Então, você vai ver mudanças de comportamentos, né? Às vezes uma pessoa que é muito falante, ela tá mais introvertida, ela tá mais quieta. Se você convive com essa pessoa e ela não tiver uma noite de qualidade de sono, você consegue notar, né? Ela vai estar abatida, ela vai estar mais irritada. Então, são alguns pontos que constantemente você consegue notar. E alguma desses pensamentos aí, né, que a gente falou para você, com algumas insatisfações. Então, isso são... então, se eu tenho um caso desse, sei lá, dentro da minha casa, então eu vou entrar em desespero, eu vou, calma, né? São alguns sinais que para a gente ficar em alerta. Ou para a gente tentar conversar, ou porque se não for isso, né? Mas pode ser outras, pode ser um estresse, pode ser uma exaustão, pode ser um burnout, pode ser uma outra questão psicológica, pode ser uma questão hormonal, né? A gente já teve situações que a gente, conversando com algumas pessoas, falaram, nossa, depois que eu conversei com o fulano, ele mandou ir no médico, eu vi que eu estava com uma disfunção hormonal. E quando eu fiz a reposição hormonal, tudo passou e ficou tranquilo, né? Então, isso são alertas de saúde, na verdade, né? E aí, essa é a nossa intenção, né? Trazer, alertar, né? Já que Deus que nos colocou aí nisso, né? A gente, como a gente fala, a gente não queria que isso acontecesse, né? A gente não queria falar sobre isso. E aí a gente começou, né? Continuidade daquela história, a gente continuar conversando com as pessoas. E aí, algumas pessoas começaram a nos convidar para fazer palestras sobre esse assunto. Então, nós falamos sobre, especificamente sobre o suicídio, né, ou a tentativa, ou as ideações de crianças e adolescentes, como que a gente pode captar isso nelas. E a gente fez um treinamento extremamente importante. Eu conversando com uma pastora, amiga minha, um desses treinamentos aí que a gente fez com as crianças e adolescentes foi inclusive com o Leandro, né, que a gente acabou falando aí agora, né, que ele está
tá aí conosco. E uma amiga nossa, né, a gente conversando, ela é pastora, e eu comecei a falar sobre isso, e ela falou, nós estamos com essa situação aqui, que líderes estão chegando com essa demanda, então, né, as pessoas que eles acompanham estão até falando mesmo, verbalizando as questões das ideias suicidas, e eles não sabem como identificar, eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que falar. E aí nós desenvolvemos, né, especificamente para eles, um treinamento de líderes, né, sobre liderança. E aí onde que eu entro nessa história aí, para vocês entenderem o que uma teóloga, né, tá fazendo. Até então, uma psicóloga tudo bem, né, ela fala aí das questões físicas, das questões psicológicas, mas o que tem a ver uma teóloga com a história? Então, eu sei que tem gente aqui, tem pessoas aqui que estão nos assistindo que não é cristão protestante, né? Tem uma outra crença, uma fé, e não tem problema nenhum por isso. São todos muito bem-vindos. Mas, como a gente tem essa referência até de liderança espiritual e tudo mais, as perguntas que vinham para mim eram: como fica a pessoa que morreu? Como fica a pessoa que tem um pensamento suicida? Se a pessoa está em pecado, a pessoa que morre, ela vai para o inferno, ela perdeu a salvação. E eu confesso que de primeira eu não sabia responder também, né? Assim como a Raquel teve algumas dúvidas dentro da psicologia, eu tive algumas dúvidas dentro da teologia. E eu falei, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso entender mais sobre isso. E aí, primeiro, né? A Raquel falou que tem coisas físicas e coisas psicológicas que podem levar essas ideias, desses pensamentos suicidas. E nós acreditamos que nós somos corpo, alma e espírito. E aí, no caso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de um ser espiritual, né? E todo ser espiritual, ele tem uma crença, então, que não tem a ver com religião. Então, mesmo se você está nos vendo e é ateu, você você acredita, você crê que tudo que as religiões falam não tem um sentido para você. E ok, né? Para você, ok. Então, eu entendi estudando, né, verificando um pouquinho, que quando se começa com esses desgastes que a Raquel falou aí de princípio, tem um ponto que mexe com a gente, que é a crença, né? E que isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E aí, repito, não é religião, é uma crença, naquilo em que você acredita. Sim. Então, se somos corpo, alma e espírito, se o nosso corpo está doente, né? Raquel falou todas as questões de um corpo doente. Se a nossa alma está doente, não tem como o nosso espírito separar disso e ficar são, né? Ele também estará doente. Ele também vai estar com a sua crença abalada. Ele também vai estar com questionamentos, com dúvidas. E a gente precisava elaborar um pouquinho mais isso, né? Então, hoje, já vou adiantar aqui, Raquel, não tem como, né? A gente já vai adiantar. A princípio, a gente tinha pensado em fazer mais duas, 3 lives, só que 50 minutos é pouquíssimo tempo, a gente não consegue falar. Então, a gente pensando aí, a gente conseguiu chegar em uma proposta para vocês. Nós vamos fazer uma palestra dia 28, então não na próxima segunda, na outra, com todo esse contexto. Vai ser uma palestra de 2 horas e aí a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais. Eu consigo responder essas perguntas que eu deixei no ar aí agora. E essa palestra vai ser online, totalmente gratuita. A única coisa que você precisa entrar numa plataforma que a gente vai passar para você fazer a inscrição. Mas por que, Nena? Por que não faz aqui? Porque nessa plataforma a gente tem uma sala onde as pessoas estão inscritas, então a gente vai falar de coisas um pouco mais delicadas, então não vai ser, né, aberto só para aquelas pessoas que estão inscritas. E a gente tem aí dentro dessa plataforma, que inclusive é a plataforma que eu dou aula, tudo, a gente tem um período muito maior, então a gente não vai precisar interromper e ficar correndo aqui com medo que a live acabe, tá? Então, por essas situações só.
tá? E a gente vai abrir esse canal com vocês. Então, a gente vai tratar sobre isso. A princípio, a gente pensou num curso para líderes. Então, se você é líder, se você conhece liderança, que não sabe como, como diz, lidar com esse assunto, então divulgue. Mas se você não é cristão, não é líder, nem sabe o que é liderança que eu estou falando, mas esse assunto é importante para você, você já identificou isso dentro de um familiar, você já identificou isso com você, você está totalmente convidado para estar conosco. Tá? Eu vou tratar de uma questão teológica e não religiosa. Apesar de sermos cristãos, né, eu vou trazer o ponto de vista teológico, um pouquinho da história teológica sobre o suicídio, né? E tratar essa questão teológica. Então, se você não é cristão, se você não tem religião, você é totalmente convidado para estar conosco da mesma forma, tá? E a gente vai querer ter essas 2 horas aí a gente tem um tempo que a gente vai poder abrir para perguntas, né? A gente quer deixar aí uma meia horinha para a gente poder discutir isso, para trazer perguntas. Com essa plataforma eu tenho a possibilidade, se a gente não conseguir responder, a gente tem um canal direto com você, de e-mail, por via chat, a gente consegue te responder posteriormente. Então, a ideia mesmo da gente fazer essa palestra a gente ter um pouco mais de qualidade de tempo e a gente realmente quer tirar as suas dúvidas. A gente quer tirar alguns preconceitos, como a gente falou nessa live, a gente quer quebrar alguns preconceitos que primeiro foram quebrados em nós, né? Para Raquel, como ela disse, como psicóloga, coisas que ela não aprendeu na faculdade, e para mim, como teóloga, coisas que eu não aprendi na faculdade. Então, a gente vai entender um pouco mais esse contexto. A gente vai enxugar na verdade, isso é um curso de 4 horas que a gente deu na Igreja do Jaraguá, e a gente vai enxugar aí para uma palestra de 2 horas, e a gente vai ter meia hora aí para perguntas. Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue falar sobre o assunto, né? A gente consegue trazer uma abrangência aí melhor para vocês, tá? Então, eu não vou entrar muito na questão do espírito, né? Não é marketing, não, porque se eu não contar história para vocês, se eu não trazer essa linha do tempo, vocês não vão entender. Então, quando me perguntam, a pessoa que suicida vai pro inferno? Sim ou não? Eu não tenho como responder sim ou não. Eu vou ter que trazer a minha opinião pautado naquilo, das conclusões que eu cheguei, dos estudos que eu tive. Então, a resposta é muito mais complexa, que eu não conseguiria estar em 10 minutos, 15 minutos que nós temos. Tá? Então, a nossa ideia é essa, né? A Raquel topou aí, a nossa ideia é essa. Eu não sei como estão as nossas agendas, dependendo, a gente faz mais uma live na segunda-feira. Vamos pensar aí, né, Raquel? Trazer um ponto a mais para a gente chegar no dia 28, a gente quer trazer uma ideia bem concisa e direta para vocês. A gente aprendeu muito com isso, Deus nos ensinou muito com isso. Então, alguns pontos que eu queria só ressaltar para esta live. Então, acho que é de conhecimento geral, Setembro Amarelo não é brincadeira, o assunto suicida não é brincadeira, ele não acaba em setembro, né? Quem dera nós que fosse só em setembro. Nossa, Lena, você está falando que em setembro você queria que todo mundo morresse? Porque quando a gente trouxer os dados estatísticos para vocês, vocês vão ver o quão assustador isso é, né? Então, primeiro, não é uma campanha, não é propaganda, não é comercial, não é uma moda para um mês fechado. É uma realidade muito séria ser tratada e discutida. Segundo, não é frescura, né? Quando a pessoa fala, vou me matar, tá com frescura, quero ver se se mata mesmo. Não é frescura, existem pontos físicos, psicológicos e sim, de ordens espirituais, vamos dizer assim, que podem contribuir para isso. Sim. E o nosso trabalho, né, hoje a gente só falou da prevenção, a gente só pincelou aí como você pode identificar, mas o nosso trabalho também é de uma pós-venção. O que é uma pós-venção? De duas formas. Quando esse suicídio, ele parece ser contraditório, né, e é contraditório. Mas é concretizado, né? Ele é frustrado,
que aí a gente fala que é mal sucedido, na verdade é bem sucedido, né? Porque frustrou. E aí é um trabalhar com essa vítima, né? Então vamos entender, fazer entender novamente, repensar, reavaliar. E tem a pós-venção, que é dos enlutados, né? Daqueles que o suicídio foi concretizado. Então, como ficou essa mãe? Né? Como que ficou esse filho? Como que ficou esse irmão? Como que ficou as ovelhas desse pastor? Sim, né? A gente tem um número aí grande de pastores que se suicidaram. Como que ficou esse chefe, esse diretor da empresa que era referência? Como fica isso? Né? Então, essas pessoas que estavam diretamente ligadas a eles, como que fica isso? Será que isso também não mexe com as nossas mentes? Será que isso também não nos faz repensar? Então, o trabalho de pós-venção, ele também vem nisso, ele também precisa de um acompanhamento. E aí a gente, eu sei que a maioria aqui são cristãos e muitas vezes, por falta de conhecimento, por uma ignorância, por ignorar o assunto, nós às vezes, ao invés de ajudar, a gente acaba prejudicando, vamos dizendo assim, aqueles enlutados, né? Então, a nossa proposta e a nossa ideia é essa. No dia 28, a gente trazer isso de forma mais clara e concisa. A Raquel vai trazer isso mais de forma um pouco mais técnica aí, né? Sobre a questão física e a questão psicológica, né? Um pouco mais pontual, vamos dizer assim, não técnica, mas sim pontual. E eu vou trazer essa questão teológica, né? Repito, teológica e não religiosa. Teológica, para a gente entender história, para a gente entender como alguns valores nossos foram formados, como algumas culturas nossas foram inseridas e como a gente entende isso agora, né? Com o intuito da gente prevenir, né? E da gente, em algumas situações, né? Que para a gente é o mais doloroso, vir com uma pós-venção, né? Então, esse é um trabalho bem árduo, é um trabalho bem difícil, né? Mas que Deus nos convocou e a gente falou, ok, estamos aqui, eis-me aqui, né? Como eu falei, né? A gente quer falar de prosperidade, a gente quer falar de alegria, a gente quer... Então, ninguém quer falar de suicídio, né? E eu dei só um testemunho muito rápido, quando eu fui falar com o meu pastor sobre isso, falei, não sei por que Deus escolheu uma teóloga para falar sobre isso. E ele falou, Nena, tem tantos médicos, tem tantos psicólogos capazes, muito mais que vocês, né? Com doutorados, com mestrados, doutorados. Mas se Deus escolheu vocês, é porque ele tem uma revelação para dar, porque ele tem algo da parte dele para falar. E a gente acreditou nisso e a gente não fez só um estudo teórico, e a gente realmente foi buscar aí do Pai o que ele queria nos ensinar, né? E aí, para nossa surpresa, ele falou, quero quebrar alguns preconceitos que vocês mesmo criaram aí ao longo de décadas, né, de muito tempo. Então, essa é a nossa proposta. Então, fica o convite. Nós vamos, depois dessa live, colocar para vocês qual o endereço. Então, quem está acostumado aí, quem é meu aluno aí já sabe, quem já fez curso comigo já sabe, eu vou usar a plataforma do Simpla. Então, você vai lá no Simpla, eventos, e vai estar lá, mas a gente vai colocar tudo direitinho para vocês. O endereço, como que vocês acham no Simpla, e aí vocês vão fazer uma inscrição, tá? Até para a gente entender aí o público. E no dia 28 a gente tem um encontro de 2h30, tá? Para a gente trazer isso bem alicerçado e meia hora que a gente vai abrir para perguntas, para as dúvidas, que a gente também souber, né? Que a gente não sabe de tudo, conseguir responder. Por favor. Mas aí a gente consegue estabelecer um contato para a gente depois dar um retorno aí para vocês. Raquel, sim. Nós temos mais 10 minutinhos, então suas considerações finais. Muito feliz de poder participar, de poder explanar isso, né? É um assunto realmente que tem estado muito presente. A gente tem visto casos assim que tem nos alarmado, que tem nos deixado muito triste. Então, se você tem alguém, né, que quer saber mais sobre isso, que quer se informar, que quer sair muitas vezes disso, fala do curso, fala dessa palestra que vai ser super importante, a gente vai dar todo o respaldo, a gente vai ajudar em tudo aquilo que a gente conseguir, né, estiver ao alcance para poder ajudar. E aquilo que a Nena falou, não é um assunto só de setembro,
mas que só em setembro se ouça falar muito a respeito disso. Mas é um assunto anual. Então, se você se interessa, se você está passando por isso, se você se identificou com alguns dos pontos, vem, faça a inscrição, vamos lá, né? Aproveita esse momento de troca, né, para que você seja orientado pelo aquilo que você deve fazer. Fiquei muito feliz pelo convite, Nena, quero te agradecer, né? Eu fico muito feliz de poder hoje, muito feliz, né, de poder falar sobre esse assunto que para mim não era fácil realmente. Depois de quase 4 anos que eu estava dentro do consultório, eu nunca falei, nunca tive tanta proximidade em relação ao suicídio. Então, hoje é uma alegria para mim poder cuidar e falar a respeito. Então, quero te agradecer pela oportunidade de poder divulgar aqui, né, até o meu trabalho nisso, né, se a gente puder ajudar em algum sentido, estamos aqui disponíveis, né? Eu posso deixar já as redes sociais ou ainda não estamos nesse momento? Já estamos nos despedindo? Já aí, todas as redes. Já está acabando. É muito rápido. É muito rápido, uma hora é muito rápido. Então, mas se você essa é a primeira live que eu faço com a Raquel. Vou colocar um tempo para perguntas, né, mas Raquel? Aqui é muito rápido. Não dá. Essa é a primeira live que a gente faz juntas, e na verdade a gente faz um programa de rádio juntas, né, muitas vezes, e com essa visão, né, teológica e psicológica, mas nunca deu certo aí da gente, mas é a primeira de muitas. A Raquel tem muito conteúdo aí também, e a gente, né, assim como o Leandro, foi uma aliança mesmo que Deus fez para a gente trazer essa parceria do entendimento do psicológico com a teologia, que o Leandro muito bem chama de psicoteologia, né? A gente trazer um tema com a visão psicológica e teológica. Então, eu quero mandar um beijo, agora sou eu a hora dos beijos. Raquel, foi uma honra, foi muito bom, você sabe o quanto que eu te amo e o quanto que a nossa parceria, nossa aliança é importante. Eu estou muito feliz